tarde, pessoal. Então a gente vai começar mais uma aula remota nossa, certo? De biologia. Então esse vídeo é para aqueles que não assistiram a aula pelo Google Meet, certo? Então vai ter o direito de ver através de um vídeo, ok? Que eu estou fazendo agora. Então a gente vai hoje corrigir, né? Então, ao público de segundo, nós vamos corrigir a avaliação diagnóstica que foi dada na semana passada, para saber mais ou menos como é que vocês estão no aprendizado do ano passado, certo? Então foi passado, né? Então encerrado, e agora a gente vai ver a correção dessas atividades, ok? Então, primeiramente, vamos pegar a primeira questão. Então, a primeira questão era de fisiologia, citologia. Citologia, para quem não se lembra, é aquele estudo das células que a gente falamos sobre as substâncias que compõem o DNA, o RNA, como elas se agrupavam. Eu até fiz uma brincadeira com vocês. Quem é o cantor? Estão lembrados? Então, era sobre isso. Então, vamos ver aqui o enunciado da questão. Nas aulas de biologia, tivemos a oportunidade de conhecer, através do estudo da citologia, a composição de substâncias que formam a estrutura de nosso DNA. Componentes esses que resultam em sua formação. O professor de biologia, após mostrar a seus alunos como se dava a sequência de ligações das substâncias, propôs um desafio. Ele deu um sequenciamento de um lado da fita de DNA. E pediu para os mesmos, que no caso são os alunos, qual o outro sequenciamento completaria a fita. Então, o professor deu essa transcrição de DNA. C, G, A, T, A, T, G. Então, nós temos que se lembrar o que é cada uma das substâncias e com que ela se liga, com qual a outra substância ela vai se ligar. Então, primeiramente, quais são as substâncias? Do DNA, essas aqui. Adenina, timina, guanina e citosina. São as substâncias que formam o nosso DNA. Mas, professor, quais são as substâncias que se ligam? Você pode perguntar. Aí eu não brincava. Lembrem do cantor! Quem é o cantor? Eu até brinquei com vocês. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Então, por que Aguinaldo Timóteo e Gal Costa? A de Aguinaldo se liga com quem? Com o Timóteo. E a Gal se liga com quem? A Costa. Até brinquei, poderia botar o nome da professora Graça Costa, né? De redação em língua portuguesa. Então você não ia esquecer. Então, se eu tenho C aqui, qual seria a que se ligaria com C? C se liga com G. Então seria G. G se liga com quem? Com C. A se liga com quem? Com T. T se liga com quem? Com A. A se liga com quem? Com T. T se liga com quem? Com A. E G se liga com quem? Com C. Tá aí a resposta. G, C, T, A, T, A, C. Certo? Lembrando, A se liga com T. Aguinaldo Timóteo. Estão lembrando da brincadeira que eu fazia? E Gal se liga com Costa. Então, no caso, guanina com citosina, adenina com timina. E eu até brinquei assim. E se tiver RNA, o que é que acontece? O Aguinaldo vira cachorro. Então, o Aguinaldo vai se ligar com a substância chamada U, que é uracila, que substitui a timina do DNA. Aí se transforma no RNA, que é o outro ácido.
Tá certo, pessoal? Então tá aí a correção. Era essa resposta aqui, certo? Claro que as questões são de alternativas aleatórias. Então, para uns, o que pode ter sido D para uns pode ter sido A, ou B, ou C para outros, tá certo? Mas a resposta era essa. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado do WhatsApp, não tem problema, certo? Então, eu vou apagar aqui e vou passar para a próxima questão. Eu estou sendo mais rápido no vídeo, não é por nada não, é porque a gente tem somente 1 hora, né, de aula e a gente tem que aproveitar ao máximo. Então vamos para a próxima. Segunda questão. A segunda questão era de citologia e divisão celular, certo? Então ele falava sobre o câncer, né? Então vamos ler o enunciado. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, representando 24,2% do total de casos em 2018, com aproximadamente 2,1 milhão de casos novos. É a quinta causa de morte por câncer em geral, 626.679 óbitos. E a causa mais frequente de morte de câncer é em mulheres. As células cancerosas se multiplicam de maneira descontrolada mais rapidamente. E as células normais dos tecidos, à sua volta, vão invadindo e geralmente elas têm capacidade de formar novos vasos sanguíneos, que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. É como se você tivesse uma célula e essa célula dentro dela trabalhasse loucamente, sem parar. Então ela vai trabalhando sem parar, loucamente, certo? E o acúmulo dessa célula forma tumores malignos. Dependendo do tipo de célula do tumor, alguns dão metástase. Para quem não sabe o que é a palavra metástase, é uma ramificação do câncer. Ele vai tomando conta do teu corpo. É como se fosse uma raiz que fosse tomando conta do teu corpo e aí prejudicando o funcionamento do seu sistema. Certo? Dependendo da célula, o tumor e metástases rápidas, precocemente, fazem ou lentamente até não fazem. Em relação ao texto acima, para a gente entender, eu trouxe essa figura. Então aqui é uma célula, certo? Vamos supor que ela comece a fabricar substâncias descontroladamente. Ok? Aí então essa célula vai produzindo, vai chegar uma hora que a célula se divide loucamente. E aí ela vai aumentando as células contaminadas, criando uma metástase. Nesse caso aqui, o que acontece? Quando há metástase, acontece num processo chamado mitose, certo? É quando essa célula começa a trabalhar descontroladamente. Já na meiose não. Ela tem que se juntar a uma outra célula, trocar material genético para depois se dividir. Na mitose não, é uma célula apenas que vai acumulando material que vai trabalhando descontroladamente. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a resposta era mitose, certo? Então, para quem colocou mitose, acertou a questão. Ok, pessoal? Então, meiose não era. Divisão meiótica também não era. Metástase é ramificação e ovulogênese é a formação de óvulos da mulher, tá certo? Então, seria mitose a resposta, essa aqui. Qualquer dúvida já sabe onde me encontrar. Pode chamar lá no privado, tá certo? Próxima questão. Vamos passando. Agora é sobre metabolismo e alimentação, nutrição, a gente vai ver. Nossa população diariamente consome uma grande quantidade de macronutrientes, componente químico que fornece a energia nos seres humanos, fundamentais para o crescimento e manutenção corpórea.
Quais deles são adquiridos em maior abundância em dietas vegetarianas? Eu tinha que observar isso aqui. E produtos de origem animal. Então, produtos de origem animal. Quando a gente come carne, quando você come carne, você consome substâncias que vão fazer a manutenção do teu corpo. Ele não vai te dar energia, ele vai te dar a manutenção do teu corpo. Esses nutrientes que vão dar a manutenção do teu corpo é chamado proteína. Então, carne é associada à proteína. Proteína de carne. Você está consumindo carne, você está consumindo proteína. Você está consumindo leite, proteína. Tanto é que o whey protein, ele é derivado do soro do leite da vaca. Então é por isso que é chamado proteína, whey protein, certo? Quando você fala, por exemplo, de batata, comer batata demais engorda? Engorda. Né? E outras comidas leguminosas que você tem, no caso da dieta vegetariana, ela tem açúcar, algumas têm óleo, e quando tem essa associação monossacarídea, são chamadas de carboidratos. Então, batata, arroz que tem amido, é chamado carboidrato. Então, a sequência correta, primeiro era carboidrato, segundo era proteína. Então, primeira carboidrato, segunda proteína. Certo? Então, no caso aqui, seria essa alternativa aqui. Ok, meu povo? Tudo bem? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Lá no privado. Depois que terminar. Vamos passar para a próxima, né? Deixa eu passar aqui para a próxima. Próxima questão. Deixa ele abrir aí. Bioquímica celular, macromoléculas. Então vamos ver aqui. Na figura abaixo temos um brinquedo infantil, que era esse aqui, que tinha lá na tela. Trata-se de um animal, cachorro, formado pela junção de pequenas peças, assemelhando-se a um quebra-cabeça. A organização biomolecular da vida segue na mesma lógica. Peças menores vão se organizando para formar moléculas maiores. É o caso das biomoléculas, como polissacarídeos, carboidratos. Desculpe que na última eu tinha falado monossacarídeos, né? Mas no caso aqui, o carboidrato ele vem de um monossacarídeo, tá certo? Acabei dando a resposta sem querer. Lipídios, que são gorduras, ácidos nucleicos, que formam o DNA e o RNA, e as proteínas, que são retiradas da carne. Marque a alternativa que contém as peças chamadas subunidades, que se unem para formar, respectivamente, um polissacarídeo, ou chamado carboidrato. Um polissacarídeo, como ele é chamado carboidrato, ele vem de um quê? Poli são 4 sacarídeos ligados. Então aqui é um sacarídeo na química, que é ligado a outro sacarídeo, que é ligado a outro sacarídeo e outro sacarídeo. Esse sacarídeo são 4. Mas para ele vir, ele tem que ser o quê? Um monossacarídeo. Então cada uma dessas pecinhas corresponde a um monossacarídeo.
Então aqui, ó, já começou a abrir, ó. A primeira é aminoácido? Não. Essa daqui, ó, aminoácido? Não. Teria essa e essa daqui estaria errada. Então ficaria entre a B e a E. Segundo, lipídio. Lipídio é uma substância formada de ácido graxo. Então, lipídio, ó, graxo. Graxo lembra o quê? Graxa. Graxa serve para quê? Para quando a gente se suja no carro, né? No caso aí é tipo um óleo, né? Então, se é um óleo, é uma gordura. Se é uma gordura, é um lipídio. Então, ácido graxo mais glicerol, que serve para escorregar, né? A graxa não é escorregadia? Então, glicerol. Então, ácido graxo mais glicerol. Aqui também estaria certo, né? Aí, o que matava essa questão? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos é o DNA e o RNA. E o DNA e o RNA tem na célula, né? Que são substâncias aminoácidas. Então, aqui são substâncias aminoácidas. E nucleotídeos, os nucleotídeos se encontram o quê? As proteínas. Certo? Que vem dos peptídeos, né? Então, vem aí as proteínas, tá certo, pessoal? Então, a resposta certa era essa aqui. Monossacarídeo, ácido graxo, glicerol, aminoácido e nucleotídeos, tá certo? Então, era a resposta da quarta questão. E vamos para a nossa última questão, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos apagando. Qualquer dúvida, pessoal, volta a dizer. Pode me procurar, certo? Nós temos aqui ecologia, que era o fluxo de energia da matéria. Nós temos aqui uma teia alimentar, certo? Então vamos observar essa teia alimentar. Nós temos aqui uma onça, um gambá. A onça come o gambá, que come o porco do mato. E o porco do mato come a fruta. E a fruta, ela no caso aí, ela deteriora o embuá, que também vem da planta. E o tatu se alimenta do embuá. A galinha se alimenta do embuá, como também do fruto. Aí, então nós temos aí uma teia, certo? Então vamos ver quais são as questões que estão sendo pedidas. A primeira questão, ele fala o seguinte: apenas a cobra é um consumidor terciário? Então vamos observar lá, voltando à figura. Então tá aqui a cobra se alimenta do lagarto, né? Que o lagarto se alimenta da aranha. E a aranha se alimenta da abelha. Que a cobra também pode se alimentar do sapo e o sapo se alimentar da árvore. Então ele é terciário, né? Mas vamos ver outros animais. A onça se alimenta do gambá, que se alimenta da galinha. Então só é mesmo a cobra que se alimenta de uma cadeia terciária? Não, a onça também faz parte de uma cadeia terciária. O porco do mato, fruto embuá. Então ele é produtor, consumidor primário, secundário. Galinha, né, no caso, come o cupim, né? E o tatu come o cupim. E no caso a aranha come o cupim. No caso aí teria a onça
como segunda opção. Então, a primeira questão estava errada. A letra que está ali, A. Então, essa questão aqui, descartada. Letra B. A teia possui apenas 4 níveis tróficos. Vamos ver. Voltando. Tem caso aqui, o nível trófico é o fluxo de energia, passando de um para o outro. Então aqui, ó. Emboar para o fruto. 1, 2, 3, 4, 5. Já não tem mais de 4 níveis tróficos, certo? Então, uma teia alimentar, ela geralmente tem sempre mais, ok? Então, a letra B está errada. Então, A e B está errada. O gambá é o consumidor primário e secundário. Vamos olhar o gambá. O gambá está aqui. Gambá pode se alimentar de fruto? Pode. Então, é consumidor primário. Ele pode se alimentar da galinha? Pode. E a galinha se alimenta do emboá? Pode. Então, ele se torna consumidor secundário. Então, primário e secundário. Tá vendo? Então, essa daí era a resposta correta. Então, no caso aqui, o gambá é o consumidor primário e secundário. Todos os animais estão ocupando mais de um nível trófico. Vamos voltar. Tem animal, por exemplo, vamos ver aqui, pagando o cupim. Ele só se alimenta da madeira, então ele não ocupa 2 nível trófico, apenas 1. E o último, o nível trófico dos produtores está representado pela madeira, planta, fruto e emboá? Não. O nível trófico está representado apenas pela madeira, pelo emboá e pela planta, porque o fruto ele já vem de uma sequência da planta, então ele já é um segundo, né, caso. Então ele se alimenta da árvore para poder crescer, desenvolver e a gente comer. Então nesse caso estaria errado, certo? Então eu agradeço desde já a atenção de vocês, certo, meu povo? Então era essa a resposta aqui, ok? Eu agradeço desde já a presença de vocês, né? Aqueles que não puderam assistir a nossa aula síncrona através do Google Meet, mas não perdeu o nosso conteúdo, né? Porque eu fiz esse vídeo justamente para vocês não perderem, tá certo? Então, façam a atividade que tem, que é uma questãozinha que vocês devem responder para me poder dar a presença de vocês, tá certo? Então, agradeço desde já. Desejo a vocês um excelente final de semana, porque hoje é quinta, mas estamos se aproximando do final da semana, né? Então, beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula com conteúdo novo, tá certo? Obrigado, meu povo, e não esqueçam de fazer a atividade para levar a presença, tá certo? Então, até mais!